Todos prontos para a gente fazer a prece inicial? Yes. Então, vamos lá. Namo Tassa Namo Tassa Namo Tassa arahato arahato samma sambuddhassa. Muito bom. Acho que somos só nós, né? A gente pôde. A gente... Alguém quer fazer algum comentário antes da gente partir para a leitura? Podemos ouvir as palavras do Tati? O Daniel tinha se voluntariado para ler. Você conseguiu acessar, Daniel? Eu estou abrindo. Eu creio que sim. Veja se está tudo certo para você. Tá tudo ótimo aqui, tudo certo. Abriu? Ótimo. Você tem clareza aí do trecho, né? Sim. Eu só vou dar um pouco mais de zoom. Vamos lá, pessoal. Posso começar? Por favor. Eu aprendi com a longa experiência que não há nada que não seja maravilhoso e que a frase de Aristóteles é verdade. Que em todo fenômeno natural há algo de maravilhoso. Na verdade, muitos deslumbres se encontram ali. Nós nascemos e somos colocados entre outros deslumbres e somos cercados por eles. Tanto que, para qualquer objeto que nosso olho veja primeiro, o mesmo é maravilhoso e cheio de deslumbres, se apenas nós o examinarmos por um tempo. John de Dondes, místico do século XIV. O verdadeiro lótus de refúgio repousa facilmente. Desapegue de tudo. Não rejeite nem mesmo o mínimo minúsculo momento. Nos dias de Buda Sakyamuni, não havia budismo. De modo similar, no tempo de Cristo, não havia cristianismo. Não havia igrejas, templos ou estupas budistas ou cristãs. Havia, entretanto, sociedades enraizadas na religião. E dois extraordinários seres humanos, tentando encontrar seu caminho através de um pântano de rituais, castas, crenças e compreensões socialmente aceitas, junto com manobras políticas que incluíam as políticas do dinheiro, poder e posição social. As condições naqueles dias não eram diferentes de hoje. Ainda assim, esses dois homens eventualmente vieram a descobrir e entender que, como escreveu de Dondes, eles nasceram, foram colocados e estavam rodeados de deslumbramentos. Sendo assim, para qualquer primeiro objeto que direcionemos nosso olhar, o mesmo é deslumbrante e cheio de deslumbramentos, se apenas examiná-los por um instante. Qualquer objeto que o olho se direciona é parte do mundo ao nosso redor, natureza em toda a sua multidimensionalidade e glória, constantemente em evolução.
Cristo aparentemente disse uma vez sobre seus discípulos que estavam louvando a Deus: se eles ficarem em silêncio, as próprias pedras podem gritar. É claro que pode ajudar ser um geólogo para entender os testemunhos das pedras. O reducionismo é um processo de tentar chegar à base das coisas. Tudo é reduzido em átomos, como se os átomos fossem a base ou o terreno para a existência. Ou tudo é reduzido à mente, como se a mente fosse a base ou o terreno. Ainda assim, os seres não têm origem. Qualquer origem percebida é simplesmente a experiência de uma pessoa particular ou criatura no ato da percepção. Quando olhamos para o surgir de nossa experiência com grande abertura para incluir e acolher, descobrimos uma matriz de interconectividade operando em muitas escalas e dimensões. A periferia de qualquer experiência se estende até onde alguém pode olhar. Nesse sentido, não há base, apesar de políticos e executivos constantemente se refiram ao ponto de partida. O mundo é uma dança de incontáveis e imensuráveis centros de ser e saber. Os textos budistas algumas vezes se referem a isso como suchness. E suchness é fundamentalmente inagarrável e inafixável. Não tem origem, e assim também é o mistério do refúgio. Onde o homem que hoje chamamos de Buda procurou por refúgio, por um sentimento de significado e realização. De acordo com as histórias, ele olhou em muitos locais sem encontrar o que naquele tempo ele nem havia percebido que estava procurando. Ele buscou o refúgio no prazer. Ele buscou isso no estudo. Ele procurou por refúgio na esposa e família e em cumprir as obrigações da classe social em que ele havia nascido. Ele buscou refúgio nas filosofias e ciências de sua época. Ele buscou refúgio no asceticismo extremo. Você consegue se imaginar nessa situação? O que você faria? Apesar da paixão que ele deu a essa busca, em nenhuma dessas buscas ele encontrou uma satisfação duradoura. Cada situação era impermanente. Cada pessoa e coisa era um produto de causas e condições que estavam fora da capacidade dele de controle. Eventualmente, ele encontrou refúgio no amor e na visão clara. Ao dar toda a sua atenção ao que estava acontecendo imediatamente dentro e ao redor dele. Nesse ponto, o mundo inteiro e tudo e todos dentro dele se tornaram seu professor. Seu próprio corpo, fala e mente se tornaram locais de revelação. Aprender a arte do fim aberto, aqui e agora, consciência plena, levaram a um reconhecimento de como viver bem com os outros e como investigar mais profundamente os níveis profundos e sutis de consciência e ser. Consciência rica, cuidadora, amplamente aberta, é o portal para o refúgio, o caminho e a realização de refúgio. No budismo, o portal e o caminho são chamados de Dharma. A verdade está a todo o meu redor. É o modo desse momento, o suchness que nós somos. Meu refúgio é viver dentro da verdade. Qualquer experiência se estende até onde alguém pode olhar. Nesse sentido, não há base, apesar de políticos e executivos. Acho que essa parte eu já li, né? Já foi. É só até o meu refúgio é viver dentro da verdade, Daniel. Perfeito. Essa parte aqui embaixo, eu dou um... É só até ali. Tá ótimo. Muito bom. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço a Paula pela tradução.
Obrigada, Paula, por cuidar de toda a logística do texto. E a nossa prática? Era o Luiz, né, que tinha falado que ia conduzir. O Luiz não está muito bom, ele está com tipo uma alergia na pele, tá? Ele está meio desconfortável, então ele não vem. Então, alguém gostaria de conduzir? Alguém tem uma vontade, assim, um chamado? Eu ainda não sei. Eu Não, Daniel, não vem um chamado? ainda não. Que vocês conduzem tão bem que eu ainda não sei. Eu preciso aprender um pouquinho mais. É, porque nós estamos aqui, né, entre iguais. Então, não tem julgamento. Mas também não quero que você fique desconfortável com nada, né? Então, Estou com o Daniel. diga. Estou com o Daniel junto. Ainda não me Vai sinto tirar confortável. É. É, Uhum. até o final do grupo, talvez, né, um Sim. dia venha aí esse chamado. Legal. Tudo bem. Eu posso conduzir. Você quer, Ana? Em vez de mim? Hoje eu acho que eu gostaria de ser conduzida, se tudo bem por você. Levemente, se tudo bem, hoje eu preferia uma condução. Tá bom. Então eu vou fazer uma condução. Então vamos aí nos colocando numa postura confortável. Veja se o seu corpo está bem embasado, né? Se uma base estável das pernas e dos pés, para que você esteja estável. Sentindo toda a base do corpo. O contato da base com o chão, com a terra. E confiando que você pode agora, nos próximos minutos, soltar as tensões, soltar qualquer preocupação, qualquer expectativa. E também, literalmente, soltar o seu corpo. Sentir o peso que ele tem. Acomodando as mãos, os braços, os ombros, a cabeça. Sentindo a respiração. Sentindo a sensação desse fluxo de ar que entra pelas narinas e traz alimento para todo o seu corpo. Cada célula, em cada órgão. Sentindo como o corpo se abre para receber esse alimento. E na expiração, como o corpo relaxa ainda mais. E esse oxigênio vai circulando pelo corpo todo.
trazendo energia e também informação. Informação que vem de fora, que vem do ar, do ambiente, das plantas verdes. De outros seres vivos. Percebe no seu corpo a sensação desse ar. Percebe na expiração essa entrega, relaxamento. Plenitude. Na próxima inspiração, traga a atenção mais e mais para dentro dos seus processos, para dentro do corpo. Percebe o ponto exato onde começa a próxima inspiração. Investiga como é rico esse processo de inspirar. Como a inspiração não acontece só nos pulmões, ela envolve o seu corpo inteiro.
E da mesma forma, a expiração, você percebe desde o primeiro movimento até o finalzinho da expiração. E como é o seu corpo todo expirando. E ainda mais sutilmente, sente o movimento que existe na respiração dentro do seu corpo. Permitindo que o ar massageie o seu corpo inteiro. E a respiração vai fluindo como se fosse uma dança contínua. Como muitas camadas ou véus que se tocam. Enquanto nós respiramos, existe um universo dançando em nós. Investigue um pouco qual é o ritmo dessa dança agora no seu corpo. Não deixe nenhuma célula de fora dessa festa. Enquanto você saboreia esse movimento dinâmico da vida acontecendo agora, no seu corpo,
próximo convite é que a gente possa abrir os olhos muito gentilmente, com muita naturalidade, e encontrar algo, algum objeto em que o nosso olhar queira repousar. Pode ser um mínimo objeto que você nunca parou para prestar atenção, ou até mesmo uma sombra, uma forma. Permita que o seu olhar repouse nesse objeto, admirando profundamente a dança que ele traz. Investigando a beleza que ele mostra. Deixando que o seu olhar converse com essa imagem, investigue. Percorra cada detalhe. Quase como se você estivesse comendo com os olhos, ou se alimentando com os olhos. Não tenha pressa nessa contemplação e também nenhum objetivo muito fixo.
E a hora que você quiser, você pode fechar novamente os olhos ou repousar o seu olhar. E apenas perceber agora todas essas sensações. Perceber como a dança dentro do seu corpo mudou. O que de novo você percebe no seu universo interno. Existe algum sentimento, algum pensamento, alguma memória? E como esses fenômenos afetaram a temperatura no seu corpo, o ritmo da sua respiração, a sensação da textura do ar. Simplesmente perceba e relaxe dentro desse universo. Inspirando vida e expirando paz.
bem, gentilmente mexendo os dedos das mãos, dos pés, espreguiçando. Tudo bem, gente? Eu acho que está naquele modo que cada um pode tirar, né? Mexer no seu áudio aí. Tá. Sim. Sim. Então, podemos começar um pouco do compartilhamento, né? Sobre o texto, sobre a prática, sobre a relação dos dois. Se alguém quiser começar mencionando o que chamou mais atenção no texto, seria o primeiro momento. Acho que eu posso começar falando que já esse trechinho do que ele trouxe de Dondes já começa bonito, né? Que em todo fenômeno natural há algo de maravilhoso. E eu acho que o uso da palavra deslumbre, eu fiquei pensando, cara, quando que eu usei deslumbramento na vida até chegar nesse texto, eu acho, talvez, assim. A gente não usa essa palavra, não é uma palavra pelo menos não era do meu vocabulário, assim, eu não ficava falando, estou deslumbrada, isso é um deslumbramento, né? E isso me remeteu uma vez eu ouvi alguém dizendo que às vezes, né, o nosso vocabulário traduz muito do que é a nossa visão, né? Então, que acho que tinha uma tribo Inuit lá no Polo Norte, que eles têm não sei quantas variações para falar sobre o frio ou sobre o gelo, né? Então, imagina o refinamento que é, né, da visão deles do gelo, porque eles têm todo esse vocabulário. E aí, para mim, me veio um pouco isso, né, da palavra ao ver o deslumbramento, né? Porque às vezes a gente não tem palavras, não usa muito o nosso vocabulário para essas coisas maravilhosas, é muito pouco, não está muito no dia a dia, assim, não é em trazer isso nesse texto, acho que trouxe isso, pelo menos para mim veio, né, isso já influencia o modo de olhar a vida, né, o deslumbramento surge, né, também agora, mais fácil no olhar, assim. Então, eu achei muito bonito ele trazer a palavra deslumbre. Não sei se era exatamente essa palavra que era para ser a tradução, mas ao usar me pareceu boa. Ressoou em mim, pelo menos. Qual que era? Wonderful. Acho que é o Wonderness. Wonders. Wonders, e something wonderful. Ele fala wonderful e depois wonders, né? Então. Ele fala e aí wonders. E aí tinha lá umas sugestões de tradução como deslumbres, eu falei, parece bom. Né, então... Ficou ótimo. Diga. Não, pode falar, eu só ia continuar a reforçar para mim que eu tô nessa conexão, tá vindo forte para mim também algumas explorações, essa coisa da sabedoria e da relação da natureza com, né, os fenômenos da natureza, com o que a gente vive, assim, com os ensinamentos, com as explorações. Então, trazer também essa questão do natural também me toca bastante no momento, assim. Uhum. Sim. Eu lembrei de algumas imagens de microscópios, né, e de telescópios também, que trazem
sensação, né, de deslumbramento? Em parte porque a gente não enxerga usualmente, né? Então você vê sei lá, uma barata que seja. Você vê a barata naquela escala e ela é daquele jeito. Se você olhar num microscópio, você vai descobrir estruturas, texturas, cores que você nunca viu antes na barata. E isso traz deslumbramento, né? Aí não é mais nojo. Sim. Com espaço é a mesma coisa, né? A gente olha o céu e é aquela coisa usual. E quando você pega essas fotografias de telescópios, de satélites e vê em mais detalhes a riqueza que tem ali, e também para pensar em como a gente é pequenininho dentro disso tudo, isso mexe, né, com a mente e traz deslumbramento também. Uhum. Aí eu lembrei de uma das grandes metáforas que tem nessa linhagem, né, do Nandial, que é trabalhar com o telescópio e com o microscópio. Uhum. Que é justamente você descondicionar a sua visão usual, né? Enxergando além e aquém do que você está acostumado. Sai daquela faixa estreita em que a gente está acostumado a observar o mundo. E eu acho que a prática da meditação, ainda mais como o Tarshan propõe, ela traz, né, isso. É o que ele fala no texto, né? Que é essa coisa de reduzir as coisas a uma base. E aí é um consenso, a matéria é feita de átomos, Uhum. cientificamente comprovado. E aí não é muito deslumbrante, né? Eu lembro também dele, daquela prática que ele ensinou da outra vez, né? De você se imaginar como se você tivesse a visão de um micro-organismo dentro de você, então como um átomo te enxerga como ser, ou ao contrário, né? Você dentro do seu corpo sendo uma molécula, um átomo dentro de você, e fazer essa exploração, né? Acho que brinca com isso também. Interessante o que vocês estão falando, né? A Paula falou da palavra, né? Wonder, né? E aí o Lacan vai falar um pouco disso, né? De que a nossa não consciência ou o que está além está na nossa linguagem, né? O nosso subconsciente está na linguagem. Então, quando não explorar isso, a gente não torna consciente na linguagem para ter acesso ao subconsciente, né? Achei interessante isso. E a parte que eu gostei bastante e que até você falou, achei bem interessante essa parte aqui. Quando olhamos para o surgir de nossa experiência com grande abertura para incluir e acolher, descobrimos uma matriz de interconectividade, operando em muitas escalas e dimensões. A periferia de qualquer experiência se estende até onde alguém pode olhar. Então, achei... Aí isso resumiu a prática, que foi animal, assim, né? De observar detalhes num objeto X, que eu não dava o mínimo valor, e o quanto ele é importante no dia a dia, né? Então, foi bem interessante. Legal. O Danilo, isso que ele fala de que a periferia, né? Cadê? Isso aí me lembrou um pouco a definição de infinito. O que é? Eu acho que uma definição até matemática de infinito é que qualquer parte do infinito é também infinita. E aí é um pouco isso, né? Que você tem um centro, você tem a periferia, mas a periferia também tem outro centro que tem tudo, enfim, é o que não realmente é infinito, né? Uhum.
Puxa, eu vou ter que atender um telefone que está insistindo muito. Só um segundo. E um outro trecho no começo também que ele trouxe, e sempre traz, né? Assim, é sempre legal rever. É isso, né? Quando ele falou que a gente acha que está vivendo em tempos conturbados, em tempos difíceis. Os tempos sempre foram difíceis, né, pessoal? Não, vamos dizer assim que nunca foi assim, exatamente um Éden para todos, né? E que mesmo, né, nesses tempos houveram essas pessoas que foram explorar e conseguiram buscar e viver. Nem digo, acho que tanto, acho que não sei se intencionalmente teve essa vontade da transmissão, mas quando eles, né, encontraram, acho que talvez eles viraram a transmissão e aí conseguiram passar essas coisas, né? Então, de explorar e buscar que seja o refúgio, que seja a essência do ser humano, eles, no tempo que eles estavam, nas condições que estavam ao redor deles, eles fizeram essa exploração e conseguiram chegar em alguma coisa, né? Então, eu acho que às vezes, para esse momento atual que a gente acabou de passar e que a gente está entrando, às vezes parece que está tudo tão nebuloso que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ter essa lembrança, né, de que eram momentos tão cruéis e cheio de coisas, e mesmo assim foi possível, né? Que mesmo durante uma guerra, se você for olhar para dentro... Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Uhum. Mesmo durante a pior catástrofe lá fora, se você for olhar para dentro do seu corpo, por exemplo, você vai se deslumbrar da mesma forma, né? Porque a vida está lá acontecendo. Mesmo mediante uma doença, um câncer, o funcionamento da vida, né, a força da vida é deslumbrante da mesma forma. Uhum. É o que está acontecendo com o Tartin agora, aliás, né? Ele está passando por todo esse processo de saúde, de ter um câncer, de ter feito uma cirurgia, e ele mantém o deslumbramento. É o exemplo vivo mesmo. Por aquilo que parece ser um mal, né? Ele tem um deslumbramento por aquilo que aparentemente seria algo que o está afetando, né? Que está fazendo mal a ele. Que poderia trazer depressão, né, para muitas pessoas. Uhum. E ele consegue lançar um olhar sobre isso de alegria, de contentamento, de ânimo, de interesse. O que me chamou muita atenção nesse texto, falei, nossa, que não havia Buda no tempo do Buda. Eu falei, nossa, é verdade. Não havia. Havia budismo no tempo do Buda e não havia cristianismo no tempo de Buda. E aí eu juntei isso com outra coisa do mesmo trecho que nós lemos hoje, que é essa busca da origem das coisas, né, do início, e ele fala que não há origem, né? Não, ele fala os seres não têm origem. Deixa eu achar aqui. Um jogo de palavras, né, no inglês, né? Que é o tal do bottom. A frase que tem aqui é: ainda assim os seres não têm origem. Uhum. Que qualquer origem percebida é simplesmente a experiência de uma pessoa particular ou criatura no ato da percepção. Puxa, desculpem o barulho aqui, os cachorros estão animados. Imagina.
Mas eu fiquei pensando nisso, né? Porque não tinha Buda quando veio Buda, não tinha Cristo quando no cristianismo quando veio Cristo, mas por outro lado ele também diz que não tem origem. Ou seja, de alguma forma já havia o Dharma, já havia o budismo, já havia o cristianismo. Então eles são como se fossem talvez manifestações de algo que já houvesse. Enfim, foi um pensamento aqui. Chamaram atenção, né, para alguns aspectos, e depois as pessoas começaram a se interessar por aquilo, a repetir, a seguir, e aí surgiu uma coisa chamada budismo e outra chamada cristianismo. Interessante. Desculpa. Pode continuar, desculpa. Não, vai lá. Não, só veio na mente, né, que o budismo, né, veio inventado ou veio à mente do Buda, mas na minha percepção não existia, né? Isso existe há 6 meses, né? Então, essa percepção que é de cada um, né? Então, isso é uma coisa que fiquei refletindo, né? Achei interessante no texto. Sim, e ainda a gente faz leituras, né? A gente faz leituras e a cada época a gente encontra utilidade ou encontra refúgio em alguns aspectos, né? A gente agora nesse momento a gente também não está aprendendo tudo que o Tartin está falando nesse trecho, né? Consegue aprender alguma coisa que faz sentido para a gente nesse momento e aí, opa, eu lembro disso que estava no texto. Então, eu imagino que tudo que o Buda disse na época dele e experienciou na época dele, né, foi uma experiência totalmente complexa, como é todas, na verdade, a nossa agora também. Mas o que se manteve por 2.500 anos, né? Isso é muito interessante de pensar, né? O que reverberou tanto nesses anos todos que foi sendo mantido aí misturado com os costumes e as tradições de diferentes povos, de diferentes lugares, né? E a gente foi refazendo, foi mantendo e foi dando forma para esses conhecimentos, né? É uma cocriação, é uma construção nossa hoje, né? Esse budismo. Por tantas facetas do budismo, né, que existem hoje. E eu lembro que o Tartin fala, né? Se não faz sentido para você, você não retém. Então, quando ele começou um ensinamento que ele deu aqui em Botucatu, ele falou: ouça essas palavras como se fossem grãos de areia que alguém está jogando num copo de água, né? E veja o que esses grãos de areia vão fazer reverberar. E é a partir daí que você começa a se relacionar com o ensinamento que está sendo dado. Porque não são só palavras que você decora, que você acha bonitas. Mas a partir do momento que aquilo reverbera para você e te faz ter uma experiência, daí você vai criando um relacionamento, né, com esse corpo aí de conhecimento. Interessante, né, o que você falou, e é uma investigação que eu faço como prática, né, da impermanência, né, e um questionamento, né, 2.500 anos, o budismo está aí, permanente, consciente na vida de muita gente. Qual a diferença de uma coisa que é impermanente ou que mantém? Por que uma coisa dura? Ou, enfim, qual é esse sentido da impermanência, né? O que seria isso? Isso é um foco meu de bastante investigação, né? Que me intriga, né? Isso, essa impermanência. E tem coisas que ficam mais. E o que é esse caminho, né?
Acho que mesmo o que permanece também permanece impermanentemente, né? Mais alguma percepção, gente, que vocês queiram trazer? Tanto do texto quanto de todo o resto. Uma associação com o que a Paula falou. Vocês estão me ouvindo? Que eu mudei o microfone. A Paula falou da palavra deslumbramento. Eu acho que tem um livro chamado O Livro dos Deslumbramentos, ou Olha só. uma brincadeira com as palavras. É muito legal. Legal. Danilo, com relação à impermanência, eu tenho me divertido e explorado bastante o tema em vários momentos. Então, durante a prática, hoje eu estava com vários desconfortos. Minha barriga que estava desconfortável, eu estava com uma sensação desconfortável nos olhos, estava assim, um festival. E foi bem interessante que eu ficava, né, ouvindo as palavras e aí eu percebi, olha, meu estômago tá chamando a atenção. Vamos ver como é que é isso daqui a pouco. Só isso, né? Meus olhos estão chamando a atenção. E é muito interessante que daqui a pouco você esqueceu. Aquilo era tão importante há um segundo atrás, aquele desconforto, e aí daqui a pouco já foi, impermanece. Ele já, bom, agora está em outro canal, está passando outro programa, outra coisa chamando a atenção. Eu acho muito interessante. E eu também junto isso um pouco com a questão do deslumbramento. Porque nem sempre a gente tem acesso ao deslumbramento. A Rita falou a questão de, às vezes, de uma outra perspectiva, né? Você olha uma barata no microscópio, talvez você tenha lá um deslumbramento, né? Mas, às vezes, a mente ela está absorvida por algum aspecto da realidade que também é transitório, mas que também não deixa você se deslumbrar. Não está acessível aquele deslumbramento. Mesmo que a Paula falou, a questão, foi você, né, Paula, do câncer, da arte, né? Poxa, ele consegue... A Rita, né? Que consegue mesmo assim, isso não toma a mente numa direção negativa ou de aversão, deixa eu tirar esse pensamento, isso aqui. É interessante. Estava conversando com a Juliana um dia, né? E ela falou: olha, ele vai pesquisar tudo, ele quer saber tudo, sabe? A sede de conhecimento dele é para tudo. Não é porque é uma doença que está acontecendo no corpo dele que ele vai perder o interesse. Pelo contrário, ele está sempre muito bem informado, ele pesquisa, ele sabe. Falei, nossa, realmente a curiosidade, né, que ele mantém está viva, né? Não morre. Ele alimenta isso. Interessante falar um pouco da doença, né? E trabalho com algumas pessoas que têm câncer, né? E aí a percepção muito reduzida, né? Do que é, e aí a gente vai explorar um pouquinho mais isso e aí começa a olhar e explorar essa função real do câncer na vida, né? Que às vezes ele é necessário, né? Ele, nesse ponto de vista da pessoa, ele é um maior acolhedor que existe para ela no momento que ela viveu. Então, e a gente julga ele, julga a doença, né? Como sendo algo diferente da saúde, né? Não sei até que ponto, é um processo natural, né? Então, isso é bem interessante, por mais que essas pessoas estejam sofrendo, em determinados pontos, elas estão também, no outro lado, sendo acolhidas, né? Então, é bem interessante isso.
Nossa, legal você falar isso, Danilo. Nunca tinha ouvido né, que elas estão sendo acolhidas pelo câncer. Esse foi um super novo olhar para o câncer ou para eventuais doenças, assim, essas coisas, né? Que o câncer está acolhendo a pessoa. Legal isso que você trouxe. Diferente, eu acho. Um olhar diferente, novo para a questão. Tem um livro bem bacana que ele vai falar disso e vai explorar um pouco as doenças, que chama A Doença como Caminho, né? Que ela é um caminho da percepção de muitas coisas, né? E abre, a gente tem experiência com pacientes que como modificou, como ampliou, de ver o infinito, uma parte que é infinita, né? Igual o Daniel falou, achei interessante. Como isso abre, né? Então, é interessante. A gente caiu nesse assunto, né, da saúde e da doença. Mas uma vez eu ouvi, né, essa definição de o que é a saúde, né? Não é você estar livre de doenças, mas a saúde como essa dinâmica entre você adoecer, se recuperar, né, esse equilíbrio mesmo da vida. Porque se a gente for pensar, o nosso corpo é habitado por muitos seres microscópicos que são populações que, se tem um desequilíbrio, aquilo pode se transformar numa doença, né? Desequilíbrio para mais ou para menos. Então parece que é um equilíbrio tão tênue, né? Assim como alguém estava falando de queijo outro dia. Você vai fazer um queijo gorgonzola, você tem ali uma população, né, vivendo. Se aquilo sai do equilíbrio e ultrapassa um patamar, o queijo vira veneno. Se está num patamar inferior, daí não é queijo gorgonzola. Então, né, eu acho que esse olhar que o Tarshan traz ajuda muito a gente a dissolver umas barreiras, assim, né? Mentais mesmo, que a gente vive muito condicionado. De enxergar meio que por dentro, né? Entrar mesmo na experiência e perceber quantos equilíbrios e quantas coisas estão formando e dissolvendo ao mesmo tempo na realidade que a gente acha que é estável, né? E foi engraçado que durante a prática, né, na hora que eu falei para abrir os olhos, tal, eu abri os olhos, daí meu olhar parou numa toalha que eu tenho aqui no altar, que é aquelas toalhas tibetanas, aqueles meio brocados, com bordados, né? E é muito interessante constatar que eu sempre que eu olhei para essa toalha, eu olhei assim da mesma forma, parece. Ah, ela tem várias cores, ela tem tecidos costurados de várias cores, tipo um patchwork, né? E eu olhava e eu via a mesma coisa sempre. Daí agora eu olhei, gente, eu vi tanta coisa nessa toalha. Tanta coisa que eu nunca tinha prestado atenção, né? Em vários universos ali, eu tinha visto de relance um deles, assim. Isso porque é uma toalha, então imagine todo o nosso relacionamento com a realidade dentro e fora, né? Uhum. Sim, isso, eu acho que isso para abrir. Isso é uma exploração que eu estou fazendo nos relacionamentos com as pessoas, por exemplo. Às vezes aquelas pessoas que você tem mais, que tem alguma dificuldade, ou, né, ter esse olhar mais amplo para aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente só está enxergando uma coisa, a gente só está enxergando, né, um lado, e é muito mais rico, é muito mais amplo, né? Aquela outra pessoa, né? Se imagina, né? Uma toalha, você pode ver tantas coisas, imagina um outro ser inteiro, né? O quanto mais
não é, né? Quanto mais não é aquilo. E aí, além disso, além de eu enxergar aquela pessoa, né, ampliar a visão para aquela pessoa, também enxergar como se eu fosse realmente aquela pessoa, né? A visão, tentar entender a visão daquela pessoa, me olhando às vezes, né? Ou olhando a realidade, assim, para ver que são muitas coisas, né? Então, isso tem me ajudado a não colocar as pessoas em caixinhas, então fixá-las em caixinhas de conceitos, né? Isso é importante, né? A gente coloca na caixa e deixa lá. Não tira mais da caixinha. Exato. Eu falei no grupo do Entre Mentes que a gente fez de instrutores uma coisa que foi uma super ficha que caiu para mim. E esses dias eu tive um insight, encontrei uma super percepção, uma autopercepção minha, inclusive está relacionada, que aparecia na minha prática, que estava relacionado com a minha respiração e tudo que eu tenho, né, investigado há tantos anos. E quem me possibilitou ter essa percepção foi uma pessoa que não tem nada a ver com meditação, nem com mindfulness, nem com Buda Dharma, sabe? Foi algo que na conversa ela me falou e ela me mostrou que ela estava enxergando. E aí parece também que essa informação se juntou com várias outras percepções que eu já tinha defeito. Então, como é importante a gente ouvir outras vozes. Vozes que falam de um jeito diferente e que a gente vai acessar de uma forma diferente, né, a experiência. Foi muito valioso. Eu acho realmente que é um perigo a gente ficar dentro das caixinhas e das bolhas, só com as pessoas iguais, porque a gente perde essa oportunidade, né? Então, eu aprendi bastante. Também, Rita, é interessante que você acabou de narrar a sua experiência com a toalha. Não mudou a pessoa, não é outra pessoa que está te falando algo diferente. É você no mesmo lugar, olhando o mesmo objeto e viu diferente. E isso né, eu acho que tem esse deslumbramento, tem esse negócio de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Me veio agora, né, que às vezes a gente repete a história que a gente conta para a gente numa mesma situação, ou numa situação parecida. Eu tinha uma tia minha que sempre quando ela vinha visitar, ela olhava a casa em frente, onde eu morava, e falava, nossa, parece um pombal. Mas era tiro e queda. Toda vez que ela vinha visitar, ela olhava, não sei se ela esquecia que ela já tinha falado aquilo, ou se sempre vinha aquela experiência, e a gente já ficava esperando que ela ia falar aquela frase. E ela falava, nossa, parece um pombal. E eu penso que é muito assim mesmo. A gente tem mecanismos, né, das gavetinhas, né, como foi falado, ou caixinhas, de reagir a uma situação, a um estímulo, de um jeito que a gente já conhece. Ah, isso é assim. Ah, isso é assado. Né? A gente automaticamente... E eu penso que a meditação, os textos, quando se fala muito em desapego e tal, também desapego dessas percepções, dessas reações, tentar ter um olhar assim mais limpo, né? Menos contaminado, talvez, daquilo que está acontecendo, porque está tudo acontecendo o tempo inteiro. E às vezes a gente enxerga sempre a mesma coisa, apesar de ter 1000 cores no arco-íris. A lição da toalha
É digna de nota. Rendeu por muitos frutos. É uma boa questão. Uhum. Tem aquela cientista, né, psicóloga de Harvard, se eu não me engano, a Ellen Langer, vocês já ouviram falar? Ela é uma pessoa que defende o mindfulness, conduz pesquisa científica de mindfulness, mas ela desatrelou da meditação, da prática meditativa. Então ela falou assim, para você praticar, desenvolver o mindfulness, você não precisa necessariamente praticar meditação. Daí pergunta, mas como que é? Ela falou, você tem que estar aberto e curioso. Sabe quando você viaja para um país novo, né? E você não conhece nada lá, então você fica curioso para tudo. A embalagem do papel higiênico você vai prestar atenção, porque é nova, é diferente, você nunca viu. A do seu país você já sabe que é o neve, né? E, então, assim, isso não requer uma prática de meditação, é um estado de atenção, de engajamento, de curiosidade que você pode acessar. Então, eu lembrei das viagens, né? Porque, de fato, quando a gente está fora do contexto familiar, a gente fica muito mais mindful, né? Você se deslumbra muito mais, fica muito mais contemplativo, menos estressado, menos neurótico. Eu acabei de fazer uma viagem de 1 mês e percebi isso na pele. Então, tem esse componente, né? Mas daí eu acho que, já que a gente está no caminho da meditação, a gente ainda tem mais possibilidades. Tem as práticas meditativas, mas a gente também tem que ficar atento, porque na prática meditativa e todos os estudos e aprendizados, ensinamentos acabam virando uma bolha, virando aquele condicionamento. E aí é como se, sei lá, o tiro saísse pela culatra. Então, daí eu lembro da Ellen Langer, manter sempre a curiosidade, né? Eu acho que é um convite do Tartin também, né? Não perder esse engajamento, essa vontade de querer saber um pouco mais. Eu li um livro pequeno, O Mundo de Sofia, vai falar sobre a filosofia, e aí um dos ensinamentos, eu não esqueci disso desde pequeno, ele fala assim, para você ser um filósofo, você não pode perder o encantamento das coisas. Isso era, assim, a ideia principal do livro, né? E aí ele ia falar dos filósofos e tal. É interessante. É isso aí. Temos que manter o encantamento. Então, eu acho que isso vai ficar forte desse encontro, né? Como encontrarmos o deslumbramento em qualquer situação. Muito bom. A Ju tinha comentado que a gente poderia falar um pouco sobre o encontro com o Tartin. Sim. O que você acha? Se ninguém quiser trazer mais nada, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre porque quais são algumas coisinhas. A gente está pensando em abrir a próxima sessão para pessoas que não estão participando do estudo com a gente, porque como é rica a participação do Tartin, acho que, né, ampliar essa possibilidade de transmissão de ensinamento, né, a gente acha que é interessante poder compartilhar, e aí às vezes até as pessoas se engajarem e quererem participar do estudo depois. Então a gente está pensando em abrir. Só que a gente está pensando em abrir com algumas restrições no sentido de, se for participar, então se inscreve antes, só para a gente ter um controle do acesso, para as pessoas não ficarem entrando a qualquer momento, porque o Tartin não faz tanto isso como a gente faz, né, das tecnologias, então talvez o bim bom das pessoas entrando, que acontece no Zoom, né, quando as pessoas entram, pode, né, ter alguma
atrapalhar um pouco, né? Tentar deixar o mais tranquilo para ele o processo na participação dele. E aí, não sei, assim, como que a gente vai operar, se a gente vai ler, eu estava pensando de talvez se ele quer sugerir algum trecho que ele quer trazer para o dia, para comentar em cima, né? E... Teria que ter uma conversa prévia com ele antes, então, para... Isso. E aí, mas então a ideia é a gente, às vezes, agora aqui na conversa, ver se surge alguma outra ideia de como poderia funcionar. Então, se a gente pergunta se ele quer conduzir alguma coisa, né? Se a gente vai mudar essa estrutura, ou se a gente sugere para ele, olha, a gente está fazendo a estrutura assim, o que você acha de às vezes ter uma parte do texto, ter prática, ou só ensinamento? Então, queríamos ouvir de vocês também o que vocês achavam disso. Se alguém tem alguma sugestão de como gostaria que fosse. Pode falar. Uma ideia, assim, para colocar para discutir. Eu acho que seria muito bacana, eu não sei como é que está, né, a disponibilidade dele, mas se ele pudesse falar, né, não sei, mas algum tema que ele queira falar. A gente pode ler, é claro, mas, puxa, se ele quisesse discorrer sobre algum tema, eu acho que podia ser muito legal. E uma outra coisa que também pode ser muito rica é se tivesse um momento de perguntas. Que talvez pudéssemos mandar até antes as perguntas, e aí ele pode selecionar, enfim, como fosse bom para ele, né? Boa. Uhum. Sim, a parte das perguntas a gente já estava pensando mesmo em ter um momento da interação, e ele sempre, pelo menos nos ensinamentos, quando foi aqui, ele deixava, né, esse momento para as perguntas, então acho que isso a gente já estava vislumbrando. Mas talvez essa questão de as pessoas enviarem antes também, para ele já saber alguma coisa, assim, ou pelo menos nós. Em função do tema aberto, pode ser, acho que vale. Eu acho que uma sugestão que eu traria de tema já que a gente está estudando sobre o refúgio, né, ele discorrer algo sobre refúgio, não necessariamente algo que ele já colocou no livro, ou se ele achar que tem algo no livro que deve ser reforçado, que ele acha interessante trazer de novo. Nossa. Mas eu sugeriria algo relacionado com refúgio, assim. Nossa, né? Sensacional, imaginou? Ligado com o tema do estudo, né? E uma prática com ele também, que eu acho que seria muito legal participar junto, né? Olha, eu acho que, bom, a minha opinião, depois não sei se o Danilo quer falar também, acho que o tema do refúgio é o tema desse nosso estudo, né? Esse grupo surgiu em função desse livro dele. Mas é lógico que ele vai estar ao vivo, assim, com as pessoas, então acho que vai ser bem vivo o ensinamento, né? Talvez não seja tão fixo aqui, mas trazer o refúgio para esse momento, para esse tempo, para esse grupo de pessoas. Nesse sentido, eu fiquei pensando, será que ele quer saber um pouco mais de quem somos nós, né? Algumas pessoas ele até tem uma ideia, outras não. De repente passar assim, não detalhes, mas dar alguma referência para ele trabalhar com aquilo, né? Um histórico, um contexto. Acho que a prática seria muito bom, né? Ele sabendo que a gente tem um momento de prática em todo encontro e sabendo também que a gente gostaria de praticar com a condução dele. Fica, né? Fica feliz. Com certeza. E o momento das trocas, né? De perguntas, de ter um momento de percepção, de troca de percepção. Como vai ser mais gente, talvez a gente tenha que organizar um pouco isso, né? Porque vocês falaram a duração do encontro, tá certinho? Ainda não tá
100% fechado o tempo, mas acho que a sugestão seria que fosse, acho que talvez no máximo 2 horas, né? Também não fosse muito mais do que isso, né? Porque a ideia é que a gente comece mais tarde também, por causa do fuso horário lá com a Nova Zelândia, então começaria às 5. Tá. A ideia é que comece às 5. E aí a gente vá até umas 7, talvez, né? Das 5 às 7. Isso. Porque aí 5 horas aqui é 8 horas lá, né? Que a gente não vai fazer ele não judiar também do processo dele. Então, acho que seria... Acho ótimo ter 2 horas. Eu acho que essa é a sugestão para não ficar... Então, começaria às 7, então. Às 5, desculpa. Às 5, isso, começaria às 5. Tá, já vou organizar. Isso, começaria às 5. Tá. Então, acho que talvez seria isso, assim, perguntar para ele se ele prefere, se ele gostaria de conhecer, então, as pessoas que estão mais... Não sei se todo mundo que vai se inscrever, talvez, para participar a partir do momento que a gente libere, mas pelo menos vocês, a gente... Acho que eu, a Rita, e Ju e Luiz, eles já conhecem um pouco, mas talvez, né, Danilo, Milena, Daniel, a Luiz Ângela, que tem participado com frequência, às vezes passar para a gente um perfil, que é mais quem está participando do estudo, e aí a gente passar para ele, se ele quiser dar uma olhada e tal. E sim. Se vocês quiserem já no perfilzinho, assim, colocar o que vocês estão buscando nesse estudo, às vezes também ajuda ele. Por que vocês resolveram participar do grupo? Acho que aí pode ajudar ele o que ele vai trazer para o dia, né, da troca. Legal. Então, vamos combinar que Daniel e Danilo fazem, né, esse pequeno perfilzinho, mandam de alguma forma. Mas põe aonde, Rita? Põe no grupo? Vocês podem me mandar por e-mail, eu acho. Tá bom. Eu compartilho meu e-mail lá no grupo, aí eu coloco no grupo para as pessoas que estão no grupo enviarem esse perfil para a gente passar para o Tati. Tá bom. Para ver... Quer dizer, passar para o Tati assim, vou ver se ele quer isso, né? O que ele acha dessa ideia. Se ele falar, não vou ter tempo, não precisa mandar, aí a gente não... Mas faz assim, já deixa enviado, às vezes, para mim, e aí se ele responder que sim, eu só já encaminho, para não ter, como já está perto, né? Para a gente não ficar num delay de tempo, porque ele costuma responder rápido. Mas aí o quanto mais cedo a gente puder passar isso para ele, acho que talvez seja melhor. Né? Dá para contribuir de alguma forma? Eu não sei que tipo de trabalho você vai ter para organizar isso. Eu queria me oferecer para, de alguma forma, ajudar, não sei. Por enquanto, a gente está, teoricamente, com ele, a gente vai ter uma fala, um teste só, assim, da questão dele usar o Zoom, que ele falou que já usou o Zoom, que facilita para a gente, ele já conhece a ferramenta, então a gente só vai fazer um teste para ver como vai funcionar a questão da tradução acontecendo, né, se meio ao mesmo tempo via Zoom, as pessoas, a interação com as pessoas, com o grupo, porque ele já fez individual, já usou o Zoom individualmente, mas a gente vai estar em grupo, então para ele ver como vai ser isso, né? E aí só a coisa da inscrição, que é soltar a inscrição para quem tiver interessado, né? Para a gente vai soltar em alguns grupos aí. E aí coordenar isso. Acho que está tranquilo por enquanto, Daniel. Se em algum momento surgir alguma necessidade, obrigada por se oferecer, a gente fala com você. Se precisar, estou aí também. Tá bom, Danilo. Qualquer coisa a gente fala algo a mais. Tá bom. Paula, você que vai traduzir? Não, então, a Ju tinha comentado com a Madá, e aí a Madá, inicialmente, já falado, eu
vira tradutora desse encontro aí. Só que aí depois não se falaram mais, então a Ju ia confirmar com a Madá se ela ia ser a tradutora. Se ela não for, eu me disponibilizo também, mas isso é tranquilo, assim. Tá, beleza. Então vocês veem isso, se precisar a gente fala. E eu estou pensando em perguntar para o pessoal aqui da Sanga de Botucatu, se querem saber o espaço, daí fica todo mundo com um computador só, sabe? Pode ajudar. Melhor do que cada um na sua casa, daí tem então 10 pessoas, 10 janelinhas no Zoom. Eu acho que é mais fácil. Daí fica a Sanga aqui reunida e uma tela, tá? Sim. Acho que ia ser bom. Mais alguma coisa? Eu acho que era isso. Bom, qualquer coisa que eu me lembre agora, acho que era meio isso, né? Que a gente pode ver. Eventualmente, se surgir alguma coisa, a gente conversa no grupo, eu acho. Tá. Assim que eu lembre agora é isso. Muito bom. Então, vamos fazer o nosso compartilhamento? Podemos? Estamos na hora? Passamos? Então, compartilhar os méritos desse nosso encontro tão rico. Idante punya kama asangkaya waham Idante punya kama asawakaya waham idante punya kama asawakaya waham Então, obrigada, gente. só, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem com o Tati. Boa semana. Até mais. Tchau.